Jesus, meu Senhor. Deus é maravilhoso o tempo todo e pela graça dele nós estamos aqui nesta manhã e vos saúdo no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amados e preciosos irmãos. Bom dia, evangelista, irmão Anderson. Bom dia. Bom dia, irmão Dair. Bom dia, irmão Jefté. Bom dia, amada Igreja de Jesus Cristo. Mais uma vez, privilégio muito grande de poder estar adentrando aí a sua casa através aí destes meios de comunicações, né, que Deus proveu para a gente gente possa aí alcançar o nosso último eleito. O objetivo é esse, né, irmão Dair? A gente alcançar aí o último eleito. A gente vai estar lendo da Escritura, está em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 23 até o 33. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Muito bem, é isso que nós comentaremos nesta manhã. Quando realizar a ceia? Qual que é o horário de ser realizado a ceia, tomar a ceia? Quais os itens que compõem a ceia? O lava-pés é apenas um símbolo ou é uma ordenança para a prática? Daqui a pouco nós estaremos falando sobre isto. Fique conosco. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar em Teu amor. A minha alma lava, Salvador, do Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha
minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Tua para sempre sim. Muito bem, amados irmãos, graças a Deus, o irmão o Anderson, evangelista, ele leu essa escritura, talvez muito conhecida de muitos, né? Que está na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, a qual nós utilizamos, né, todas as vezes que vai haver a ministração da Santa Ceia, é lido esta escritura. O que nos chama a atenção, irmão Anderson, sobre a questão da ceia. Pode acontecer que talvez algum dos irmãos que está nos assistindo, né, ainda não conhece sobre a questão da ceia, né? A Páscoa, ela foi comemorada na libertação de Israel, na saída do Egito. E lá naquela noite, na hora que eles estavam à véspera já de saírem, né, Deus falou para eles se apressarem. Olha, se apressem, agilizem, né? Não vai haver muito tempo. Foi quando que eles prepararam os alimentos, rapidamente eles comeram, né? E naquela preparação ali do pão, eles não usaram fermento, que não havia aquele tempo todo para esperar a massa toda se levedar. Foi quando que o pão, ele simbolizou então essa libertação, né? Essa saída do Egito.
E ele também passou a simbolizar o corpo de Jesus Cristo. Veja só, simbolizar. O pão da Santa Ceia, não há processo de transubstanciação, não há processo de fazer ele se tornar o corpo literal de Jesus Cristo. Não existe isso nas Sagradas Escrituras. O pão continua sendo pão, porém consagrado está para o serviço do Senhor. Para aquele propósito, né? Isso, para aquele propósito. O vinho continuará sendo vinho. Então, não é a oração sacerdotal que vai transformar, como muitos acabam que às vezes até mesmo que achando, porque são muitos ensinados dessa forma, né? Então, o fato ali do corpo de Jesus Cristo de ser partido na cruz, né, ser morto na cruz, veio o quê? Para a libertação nossa dos vícios, do pecado, esse corpo. E o sangue, ele nos mantém limpos, né? Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, nós somos salvos, irmão Anderson, é pela graça. Só que o sangue é que nos mantém limpo. O sangue é que cura, que liberta. É este sangue, né? Sim. Irmão Daí, assim, há uma certa, né, assim, mais uma vez com respeito, né, a todas as religiões, né, todos os sacerdotes, né, a gente é ensinado que são homens de Deus, né, mas assim, o pão da Santa Ceia, Daí, irmão Daí, pode ser um pão comprado no supermercado, pode ser um pão comprado em alguma padaria, ou tem que ser pão asmo. O vinho da Santa Ceia, ele pode ser um vinho adquirido de qualquer forma, né, comprado em qualquer lugar, ou a gente tem que se aproximar o máximo possível, né, da pureza daquele vinho, né? Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo não é um sangue diabético, né? O sangue do Senhor Jesus Cristo não tem diabetes. Então, assim, a gente tenta se aproximar o máximo possível que a gente pode, né, da pureza daquele vinho, justamente para estar representando o sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Que nos mantém limpo de todo o pecado. Irmão Anderson, muito boa a colocação, e que muitas das vezes isso é a dúvida das pessoas, de alguns têm dúvida, e outros que pode ser que talvez não parou para analisar isso, não parou para observar isso. Lá em Malaquias, no capítulo 1, do verso 6 ao 8, a palavra diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, Deus falando através do profeta Malaquias, e se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes. Observe, essa palavra estava sendo dirigida aos sacerdotes. Então, diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Irmão, será que não está havendo desprezo do nome do Senhor, não? Será que o nome do Senhor não está sendo desprezado já começar no batismo, não? Será que nas orações ele falou para orar em nome do Senhor ou em nome dos títulos? Então, continua aqui, ó. E dizeis, em que desprezamos o teu nome? Aí o verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal. E quando oferecereis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-te ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Observe que nível que Israel chegou, meus irmãos, que nível. O oferecimento do sacrifício ao Senhor tinha que ser um animal perfeito, um animal sem mancha, não era nem de quebradura não, era sem mancha.
Com o passar do tempo, Israel foi se relaxando e tudo mais. Não tem problema. Deus está vendo as nossas orações, Deus só quer o coração, tá tudo bem. Chegou o momento que Deus falou, não, para com isso. Vocês estão profanando o meu altar. Quem estava profanando? Era os sacerdotes. Justamente os sacerdotes. Justamente quem deveria velar. Então, por quê? Eles estavam fazendo o quê? Trazendo pão imundo. Nós vamos chegar na resposta que o irmão Anderson perguntou. Estavam trazendo pão imundo sobre o altar, estavam oferecendo animais coxos, enfermos, e nada faz mal. Não, é para o Senhor mesmo, vai de qualquer forma. Negativo. Deus vela pela sua palavra. E Deus, ele é um Deus zeloso. Se Deus falou que é dessa forma, é do princípio ao fim dessa forma. E digo mais, Deus está obrigado para com a sua palavra. Deus não está obrigado para a maior religião do mundo. Deus não está obrigado para a maior igreja da cidade. Deus está obrigado para com a sua palavra. Então aqui nós vemos sobre a questão do pão imundo. O fermento, irmão Anderson, na Bíblia, simboliza o pecado. Né? Simboliza a rebelião, é uma influência corruptora, o fermento na Bíblia. Ela traz uma associação de fazer levedade, fazer crescer aquela massa, dar volume àquilo. Então é assim que acontece também com o pecado. O pecado, quando ele entra, ele afeta, ele avoluma, ele se espalha negativamente a uma pessoa, uma comunidade, a um povo, ele se prolifera. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8, fala que o fermento que leveda toda a massa. Agora, nós acabamos de ver, em 1 Coríntios, capítulo 13, né, a menção que o corpo, ele simboliza, né, que o pão, ele simboliza o corpo de Jesus Cristo. Eu lhe pergunto, irmão Anderson, no corpo de Jesus Cristo havia pecado? No corpo puro, né, irmão? Não havia nenhum tipo de pecado, né? Hebreus capítulo 4, versículo 15. Sim. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Então, cuidado, ó, lembra de Malaquias capítulo 1. Pão imundo sobre o meu altar. A partir do momento em que alguém talvez tenha feito, mas a partir desse momento que você tem conhecimento da palavra, não faça mais isso. Porque está transgredindo a ordem do Senhor. Asmo ou asmo quer dizer sem mistura. É sem mistura. Israel lá na Páscoa, lá em Êxodo, quando ele estava se preparando, Êxodo capítulo 12, se preparando para sair do Egito, eles fizeram pão asmo, sem mistura. E quando a gente observa aqui que se prepara um pão ou compra um pão qualquer, quando a gente fala de padaria, supermercado, nós estamos falando de pão levedado, nós estamos falando de pão com fermento. Às vezes tem alguns que pegam pão caseiro, pão francês e tanto outro tipo de pão, pão mineiro, pão doce. Que a gente vê que não existe, né, irmão, isso é um critério, né? Exato. Como o senhor disse, né, às vezes o pecado ele vai entrando para dentro da igreja, né? Vai rastejando para dentro da igreja e aquilo assim vai ficando, né, vai se alojando ali, né? Cria-se um costume, né, como o senhor disse, né? A partir do momento que você tem o conhecimento da verdade e faz aquilo errado, aí, né, a gente sabe que isso aí é iniquidade, né? Conhecer o que é certo e ainda assim praticar da forma errada. Isso chama iniquidade, né? Então, assim, a gente vê que com o decorrer do tempo, com o passar dos anos, né? Com a morte aí dos apóstolos, né, dos profetas, as pessoas têm uma tendência a ir declinando e se afastando cada vez mais da palavra de Deus, que é a verdade, né? A palavra de Deus nos mostra isso, que o pão é asmo, né? Igual o senhor disse lá em Êxodo 12:8, pães asmos, né? Números 9:11, pães asmos. Deuteronômio 16:3, pães asmos. Então, toda a palavra de Deus nos mostra que pão asmo, né, representante aí a pureza, né, do corpo do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, irmão, nunca aquele pão fermentado ele vai simbolizar o corpo de Jesus Cristo. Pode ser a oração que for. Sim. Pelas sagradas letras, não.
ele continuará sendo um pão imundo no altar do Senhor. Com todo respeito, mas é o que está escrito aqui, ó, Malaquias capítulo 1, versículo 7. Oferecereis pão imundo sobre o meu altar. Deus vai se agradar dessa oferta? Deus vai agradar desse sacrifício? Deus vai aceitar essa ceia? Nós chamamos de Santa Ceia do Senhor. Então, esse pão ele deve ser sem fermento. Um pão feito por mãos cheias do Espírito Santo. Então, é a farinha de trigo integral, que nela nem mesmo se deve ter o fermento, integral, em que é apenas amassada com água, preparada com água e levada ao forno. Apenas Sim, isso daí. Sim, a gente já participou algumas vezes desse processo, né? Da confecção do pão para a Santa Ceia. Existe toda, né, uma reverência em torno daquilo, né? Não é a coisa feita de qualquer forma, né? É feita aí por mãos consagradas, né? Que realmente representam aí as mãos do Senhor aqui na terra. Então, assim, não pode ser uma coisa feita de qualquer forma, né? Fora do que a palavra de Deus nos ensina, fora do que a Bíblia nos ensina, né? Então, assim, a gente que já participou, já fez, já trabalhou, auxiliando o pastor, né? Tá fazendo esse pão. A gente vê ali toda uma reverência, todo um critério, né? Para poder fazer a coisa, né, o mais próximo possível que a gente conseguir do que é correto, que é a palavra de Deus, né? Bom, Anderson, isso é Bíblia, é Bíblia. Em São Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17, quando Jesus ele deu a missão aos seus discípulos preparar a última Páscoa. No verso 18, ele diz assim, ide à cidade, acerta um homem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara. E prepararam a Páscoa. Diga para mim, quem preparou a Páscoa? Os discípulos. Então, ora, quem vai preparar a Santa Ceia? É os discípulos. Sim. Então não é uma pessoa lá que tem uma vida, né, qualquer, uma pessoa que vive na jocatina, uma pessoa que nem professa a vida cristã, está preparando qualquer coisa. Irmãos, vamos nos atentar mais ao que Deus já tem nos dado. E quando fala do vinho, irmão, às vezes surge alguma dúvida para as pessoas, né? Como que é, irmão Anderson? É suco de uva? É o vinho tinto? É o vinho seco? Ou é o vinho doce? É o vinho... Como que chega a ser isso daí, né? E hoje a gente tem trabalhado no sentido, né, assim, de tentar se aproximar o mais que a gente consegue, né, da pureza do vinho, né? Para justamente representar esse sangue de Jesus Cristo, né? Hoje aí a gente já consegue colher as nossas próprias uvas, né? Trazer essas uvas para a igreja, confeccionar o nosso próprio vinho. Então, sim, creio que isso são benefícios de Deus em favor da igreja, em favor do seu povo e, ao mesmo tempo, tentando trazer a coisa para o mais próximo da verdade possível, que é a palavra de Deus, né? Vinho puro, né? Vinho tinto, puro. Exato. Às vezes surge essa dúvida, mas e a questão do... O que a Bíblia fala? Lá em Mateus capítulo 28, capítulo 26, verso 29, e em São Marcos capítulo 14, verso 25, a Bíblia fala que é o fruto da vide. O fruto da vide é propriamente o vinho. Porque se nós estamos fazendo a simbolização, estamos fazendo o vinho, trazendo lá o fruto da vide. Para representar, né? Para representar ali o sangue de Jesus Cristo. Então, observe. Se coloca um suco de uva, irmão. O suco de uva, ele tem os seus componentes químicos. Questão de uma semana vai azedar. Se é que chega nisso, né? Vai azedar. Ele não tem essa durabilidade. Ele está todo misturado. Quando vai para um vinho em que ele acaba sendo um vinho tinto ali, suave, isso, aquilo, outro, ele também tem a sua composição que ele não se perpetua. Quando nós vemos para o fruto da vide, se tratando do vinho tinto seco, irmãos,
O vinho, ele pode durar o tempo que for. Quanto mais velho, segundo os degustadores, quanto mais velho, melhor. Melhor aquele vinho fica. Melhor ele fica e mais caro ele fica Mais também. caro. Quando a gente traz isso na representação do sangue do Senhor Jesus Cristo, irmão Anderson, a gente vê que o sangue de Jesus Cristo não tem prazo de validade. Tem? Não tem. Dura eternamente. Eternamente, ele continua tão vivo, eficaz, eficiente, poderoso hoje como ele foi no dia lá que ele foi derramado na cruz do Calvário. Irmãos, isso sim é a representação correta do sangue de Jesus Cristo. O pão sem fermento, sem pecado, sem mistura, feito por mãos cheias do Espírito Santo, como também o vinho ali, sendo essa representação verdadeira. Até porque Jesus não era diabético, né, irmão? Para ter açúcar no sangue dele, né? Então, de forma alguma, nós temos que estar atentos a isso. Por que, irmão Anderson, nós temos que ficar atentos a isso? Existe... Isso está na internet, né, na região norte do país, que pessoas que às vezes até na boa intenção de levar o evangelho aos ribeirinhos, levar o evangelho às comunidades, né, até mesmo que indígena, está fazendo uma alteração que essa alteração diante das Sagradas Escrituras é até uma aberração. Está fazendo o quê? Trocando o pão asmo com a macaxeira. Meu Deus. Está trocando o fruto da vide que Jesus falou, que é o vinho, pelo açaí. Ah, porque é tão típico na região, é tão típico... Irmãos, a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. Não importa o quão típico aquilo seja, né? O quão tradicional aquilo seja, Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele passa além das fronteiras, das nações, das etnias, de tudo. Não existe barreiras, né? Não tem... Exato. Não existe barreiras. Então, nós vemos isso. Agora, irmão, falando a respeito da questão do lava-pés. Existem pessoas que trazem dúvidas a esse respeito, ou até mesmo pessoas que ainda não tiveram ainda esse conhecimento, né? Sobre a questão do lava-pés. Primeiro que alguns falam assim, mas peraí, o lava-pés, ele é antes da ceia ou depois da ceia, né? Isso foi só um gesto de humildade de Jesus? Será que só foi só um gesto de humildade? A própria ceia, né? Quando a gente fala da ceia, a gente está falando da última refeição, né? E a ceia em que a Páscoa que foi ministrada em Israel lá, foi no anoitecer. Sim. Não era de manhã que é dada a Santa Ceia, não, durante o dia não, né? É justamente no anoitecer, né? Que foi o momento que eles já estavam prestes já para poder sair do Egito. E a Santa Ceia, a gente vê aqui no capítulo 13 de São João, você pode estar lendo todo o capítulo 13, nós vamos utilizar algum versículo aqui em questão do tempo, né? Mas o próprio Jesus, ele fala que no versículo 3, né? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas tuas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, algumas traduções falam vestimentas, e tomando uma toalha, cingiu-se. Então eles têm a roupa, por debaixo existe uma outra roupa por cima, retirou essa roupa por cima. Eu, quando estou com paletó, eu retiro o paletó, dobro as mangas da camisa, né? Então, é o sentido de estar retirando essas vestes, está colocando ali a toalha, cingindo-se com a toalha, e a gente observa isso aqui, levantou-se da ceia. Então, eles haviam ceiado antes. Então, sempre após a ceia. Após a ceia. Levantou-se a ceia. Depois, verso 5, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido, né? E a gente vê nesse versículo, mano, assim, muitas pessoas que a gente relaciona, conversa, né? As pessoas nos dizem que aquilo lá foi só um gesto de simplicidade de Jesus, né? Mas quando, na verdade, a Escritura não nos mostra isso, né? Exatamente. Se a gente dá continuidade aqui, a partir do versículo 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa. Quer dizer, então, antes disso ele estava sentado, né? Porque falou, sentou-se outra vez à mesa, confirma novamente. E disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés... Aqui é a ordenança. É a ordenança.
Aqui é ordenança. Vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então não foi só um gesto de Não. humildade de Jesus, né? Uma ordenança. As pessoas pegam o quê? O ato. Ah, não, aquilo ali foi uma simbologia para mostrar que ele era humilde, tudo, tal, né? Ali é uma humildade? É humildade. Com certeza. Mas não ficou só nesse ato de humildade, ficou em uma expressão, ficou em uma ordenança. Aí ele diz, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmão Anderson, novamente Jesus enfatizando. Primeiro, ele diz, vós deveis também lavar os pés, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. A minha pergunta é, você está cumprindo a palavra do Senhor na integralidade? Você está cumprindo a ordenança do Senhor? Se o lava-pés, ele é inconecto, né? A ceia, a Santa Ceia só é completa com o lava-pés. Com o lava-pés. Sem um lava-pés, ela está incompleta. E Deus aceita alguma coisa incompleta? Não. De forma alguma, né? Então aqui ele deu essa ordenança. Como eu vos fiz, façais vós também. Qualquer criança vai entender isso. Ó, filho, você está vendo que o pai está fazendo, então é para você fazer também. Ele já entendeu. Ele já entendeu o recado. Você é filho, você é filha, você já entendeu o recado, né? Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que o que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois... Se as fizerdes. Olha, então não era só para... Bem-aventurados sois se pregardes. Bem-aventurados sois se aplicar esse símbolo da humildade. Não. Bem-aventurados sois se as fizerdes. E no meu entender, desse pouco tempo que eu vivo na face da terra... Fazer é ação. É ação, é praticar, né? Exatamente, é praticar. Colocar em prática. Exatamente. E bem-aventurado é o quê? Muito feliz. Com certeza. Muito próspero. E a gente vê, irmão Dari, em relação ao lava-pés, né? Que alguns entendem aquilo como um gesto de humildade, né? Que Jesus, quando na verdade não é, né? É Bíblia, é a palavra, né? É uma ordenança. O próprio Jesus nos dizendo que devemos praticar, né? E a gente vê essa questão também até mesmo assim na Santa Ceia, né? Há ter determinadas religiões que pregam que só o sacerdote toma do cálice, né? Quando na verdade na Bíblia, em São Mateus 26, do 26 ao 28, mostra que Jesus mesmo falando, né? E quando comiam, no versículo 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Exatamente. Todos aqueles. Então, exatamente. Todos aqueles estavam participando ali daquela comunhão. Né? Não foi só Jesus que tomou do cálice, mas aquilo foi para todos, né? Exatamente. Irmão, isso é tão Bíblia, o lava-pés, em que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 5, versículo 9 e o versículo 10, Paulo ele estava escrevendo, né? Falando sobre as coisas, né, como que se deve ser, os jovens, aí ele chegou a falar dos velhos, das viúvas, e quando ele estava mencionando sobre as viúvas, ele colocou uma observação. Versículo 9 e o versículo 10 de 1 Timóteo capítulo 5. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido. Verso 10. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos e praticou toda boa obra. Esse se lavou os pés aos santos, eu não preciso nem falar que ela é uma pessoa que está na comunhão. Em outras palavras, né? Paulo já estava falando, uma pessoa que está na comunhão. A igreja ela tem responsabilidade com aqueles que lavam os pés aos santos. Quem? Aquele que está na comunhão. Aquele que está ali fazendo parte da Santa Ceia do Senhor e tudo mais. Então, a gente vê de que isso ele se perpetuou. Isso ele continuou.
o lava-pés sendo sequência da ministração da Santa Ceia do Senhor como uma ordenança de Jesus Cristo. Como o senhor disse, né? Santa Ceia sem um lava-pés, ela fica um ato incompleto, né? Tem que haver ali a Santa Ceia, da forma que a gente citou, né? Pão asmo, vinho puro e, consequentemente, o lava-pés. Exato, irmão. Então a gente tem visto sobre o pão, ele sendo sem mistura, o pão asmo, porque o pão ele fala da libertação, né, da humanidade, ele fala simbolizando o corpo de Jesus Cristo, e o fruto da vide, que é o vinho, simbolizando o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é o sangue do sacrifício, é o sangue da libertação, é o sangue da cura, por isso que há cura na ceia, por isso que há a bênção na ceia, e também o lava-pés. Então a Santa Ceia, nesse conjunto, ela é em memória e proclamação, que Jesus ele diz, fazer isto em memória de mim até que eu venha. Em memória, em proclamação, aqueles que participam dela está fazendo em memória do sacrifício de Jesus, está proclamando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo até que ele volte. Então, qual que vai ser o prazo? É até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Até a vinda de então Jesus. A gente entende que não foi um ato de simplicidade dele, né? Exato. Mas assim, uma ordenança. Paulo praticou, né? Então assim, Paulo vindo aí após Jesus, né? Então Paulo praticou o lava-pés. Consequentemente, toda a igreja aí que crê nas epístolas de Paulo também pratica o lava-pés também. Exato. Irmão Anderson, nós já estamos chegando já ao final, né? Já passamos do horário, né? O irmão Jefté já está ali já para encerrar. A gente gostaria muito de continuar falando ainda a respeito desse assunto, mas caso você tenha alguma dúvida, deseja maiores esclarecimentos, escreva nos comentários. Pode estar acionando a gente através dos meios de contato que aparecem na tela, como também na descrição também do vídeo, e que será um prazer nós podermos estar atendendo vocês também. Amém, amém, irmão Daí. Graças a Deus por mais esse privilégio, essa oportunidade que Deus nos concedeu de estar aqui. Privilégio estar ao lado de um grande homem igual o senhor, esse grande homem de Deus, que, mais uma vez, o objetivo possa ser alcançado. Que essas palavras, né, que possam aí penetrar aos corações dos ouvintes, né, para que eles possam também aí acender essa luz aí que é a luz que é a palavra de Deus. Deus possa abençoar a todos aí. Bom, Anderson, grande é o Espírito Santo em vós, a esperança da glória, né? Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, até nos vermos novamente. Fiquem com Deus. الرب يباركك ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك